Então seja bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai falar hoje sobre Lei Ohm. A gente já falou na aula passada sobre resistores. Então o que seria um resistor? A gente viu que um resistor ele é todo elemento de circuito cuja função exclusiva vai ser efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. Então por isso que a gente percebe em alguns equipamentos como ele estivesse esquentando, né, estivesse mais quente. Então o fenômeno de transformação de energia elétrica em térmica a gente denomina como efeito térmico ou efeito Joule. O símbolo do resistor vai ser esse aqui, ó. Essas trancinhas aqui vai ser o símbolo do resistor. Então, o resistor ele tem vários formatos, vários tamanhos. O resistor ele vai obedecer à lei de Ohm, né? Então, o que seria a lei de Ohm? A lei de Ohm ela estabelece que a dependência entre a causa, o que seria a causa? Seria a diferença de potencial entre um polo e outro. Ela vai causar um efeito. O que seria esse efeito? O efeito é a intensidade de corrente elétrica. Então, a gente tem essa formação aqui, essa equação que a gente chama de lei de Ohm. É a primeira lei de Ohm. Ela diz que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Um resistor, quando ele obedece à lei de Ohm, a gente chama ele de resistor ôhmico. Então, quando ele estiver obedecendo àquela relação que a gente viu ainda há pouco, ele significa que a diferença de potencial ela está diretamente proporcional à corrente. Então, significa que o valor do resistor ele vai ser sempre o mesmo, sempre vai ser constante. Então, a gente vai conseguir, por exemplo, observar um gráfico nesse formato aqui. Então, perceba que o valor da diferença de potencial nesses dois pontos aqui, ó, ele vai ser proporcional ao valor da corrente nesses dois pontos aqui. Ó. Então, a gente vai conseguir obter um valor constante para o resistor. A gente vai ver também a relação entre o resistor com a potência elétrica que vai ser dissipada por ele, né? Então, um resistor ele vai transformar toda a energia elétrica recebida de um circuito em energia térmica, foi o que a gente já viu. Então, a gente vai ser usual dizer que um resistor ele vai dissipar a energia elétrica que recebe de um circuito. Então, assim, a potência que vai ser consumida por um resistor, ela pode ser dada por essa equação aqui. Ó. Então, tem essas várias relações que a gente vai ver mais à frente, onde essa potência ela vai ser igual a diferença de potencial vezes a corrente, ou também pode ser o resistor vezes a corrente ao quadrado, ou até mesmo o valor da diferença de potencial ao quadrado dividido pelo valor da resistência. Então, o que seria a resistividade? A resistividade já seria a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, por exemplo, a gente tem aqui que uma experiência mostra que a resistência elétrica de um resistor depende do material que o constitui, e suas dimensões e sua temperatura. Lembrando que um resistor ele é como se fosse um equipamento que ele dificulta a passagem da corrente. Então, por isso que a gente fala de resistor, de resistência, de resistividade. Então, é a quantidade o quanto ele está resistente àquela passagem. Então, quanto maior o valor do resistor, maior vai ser a sua resistência, maior vai ser a dificuldade que as correntes ela vai ter para passar nesse condutor. Então, a resistência R de um resistor em forma de fio de comprimento L e a área da seção transversal A é dada por. O que seria essa área da seção transversal? É esse ponto aqui onde a gente vai determinar a quantidade de elétron, a quantidade de corrente que está passando nesse ponto. Então, a gente tem aqui um fio de comprimento L, a gente tem aqui a área da seção transversal A, e a gente tem que o valor da resistência é igual a isso aqui, esse parece um Pzinho, né, uma letra ρ, é o que a gente diz que é a resistividade do material. Cada material ele tem sua resistividade já determinada. Então, a resistência vai ser a resistividade do material, e tem o comprimento dividido pela área. Então, isso aqui é o que a gente chama de segunda lei de Ohm. Como que o exercício resolvido, para a gente ver como é que uma aplicação da lei de Ohm, ele diz que um laboratório de eletricidade é um fio condutor ôhmico, que tem aí na figura 1, tá aqui, ó. Foi submetido a diversas voltagens e com uma fonte de tensão regulável. Então, essa fonte de tensão aqui, ele poderia ficar regulando ela e foi determinando várias voltagens aqui nesse circuito. Medindo-se os valores dessas voltagens e da corrente que cada uma delas estabeleceu no condutor,
obteve-se o gráfico 2. Então, está aqui o gráfico 2. Da voltagem em função da corrente. Então, a gente tem aqui a voltagem, que é a diferença potencial, e a gente tem aqui a corrente em amperes. Ele pergunta qual o valor da resistência desse condutor. Então, como a gente tem que esse condutor ali, ele pode obedecer a lei de Ohm, então a gente tem que o R é igual o U é igual ao R vezes I, onde o U é a diferença de potencial, o R é a resistência e o I é a corrente elétrica. Perceba que esse gráfico aqui, ele representa o quê? Ele representa que um resistor é um resistor ôhmico, né? Então, perceba que os valores aqui são proporcionais. Então, para essa questão aqui, para esse item, eu posso usar qualquer um desses pares de números, né? Então, por exemplo, eu quero saber qual é a resistência, né? Então, eu vou passar aqui o I para o outro lado. Então, vai ficar o U dividido por I. Então, eu posso escolher qualquer um aqui. Então, eu vou escolher aqui o 30. Então, vai ser 30 para tensão, dividido por 0,3, né? Ou 0,30, já que eles são... todos eles são proporcionais, né? Então, fazendo essa divisão aí, a gente vai ter 30 dividido para 0,3, então a gente vai ter 100. Então, eu vou adicionar aqui a unidade, essa letrinha aqui é o ohm, então essa aqui é a unidade de resistência, então eu tenho aqui que a resistência desse condutor vai ser de 100 ohm. Então, na letra B, já fazendo a letra B, isso aqui é a letra A, ele pede para a gente determinar qual é a diferença de potencial aplicada ao condutor quando percorrido por uma corrente de 0,40. A gente não tem aqui, né? A gente não tem aqui no gráfico. Então, seria mais ou menos aqui o 0,40. Então, ela faria, como esse resistor é um resistor ôhmico, então teria bem aqui, na verdade aqui é o 0,40, né, da corrente, e aqui é o que a gente não sabe, né? Ele quer saber qual é o valor aqui. Perceba que aqui é 10, 20, 30. Se aqui é 0,10, 0,20, 0,30 e 0,40, então aqui a gente vai ter 40, né? Por quê? Porque ele é ôhmico, então ele tem que ser proporcional. Mas vamos fazer aqui só para provar mesmo. Então o valor da tensão pela lei de Ohm é igual a R vezes I. Então eu vou ter que o valor da tensão é igual a... Cadê o valor da resistência? Eu já achei que é 100, né? Esse valor aqui, ele vai continuar, porque ele é ôhmico, foi o que eu encontrei agora, vezes o 0,40, o 0,4. Então, eu vou ter 40 volts. Pronto, então terminado aqui. Então, realmente, por conta desse resistor ser ôhmico, facilita aqui para os nossos cálculos. Por hoje é só, agradeço a presença de vocês e até a próxima.